Eu deveria ter nascido com o cabelo vermelho. A minha família tem orgulho de sua herança. Escoceses e irlandeses por completo. É claro que nem todo membro da família tem cabelo ruivo. Isso é estatisticamente impossível. Meus primos vão do loiro ao escuro, mas cerca de metade são ruivos. Minha bisavó, a matriarca da família, sempre favoreceu abertamente qualquer criança nascida com cabelos ruivos. Algumas de minhas tias nasceram com cabelo ruivo, mas ele foi ficando castanho à medida que amadureciam. À medida que a cor desbotava, também diminuía o favor da minha bisavó. Não que ela trabalhasse abertamente contra alguém que não fosse ruivo, ela era apenas menos provável de oferecer ajuda a eles. O cabelo da bisavó era profundo, vermelho sangue, até o dia em que ela morreu. Longo e grosso, e tão vermelho, sempre amarrado para trás em uma trança intrincada e presa com um pouco de fio verde. Havia mechas grisalhas perto de suas têmporas, mas era como se seu próprio cabelo estivesse com medo de sua ira caso o vermelho desaparecesse. Meu pai e seu irmão mais velho eram favorecidos até acima de todos os outros ruivos da família, porque haviam herdado os cabelos vermelho sangue de sua avó. E quando nasci, fiquei sabendo que minha avó, a mãe do meu pai, foi a primeira pessoa a entrar no quarto depois que os médicos saíram. Ela deu uma olhada na minha cabeça de cachos loiros macios e soube que sua mãe, a minha bisavó, ficaria desapontada. E ela ficou. De acordo com a minha mãe, ela parecia realmente insultada por eu ter herdado o cabelo loiro tão comum na família da minha mãe, em vez dos cabelos ruivos do meu pai. 5 anos depois, a minha irmã nasceu sem cabelo. Isso não é incomum, mas a família inteira estava esperando ansiosamente para ver de que cor ficaria a penugem em sua cabeça. Eu tinha quase 6 anos e já entendia que a bisavó não me amava tanto quanto alguns dos meus primos, porque eu era loira. Talvez seja por isso que, quando espiei dentro do berço da minha irmã uma manhã e vi os pequenos fios laranja em sua cabeça, fiquei tão zangada, porque eu soube instantaneamente que minha irmãzinha seria amada e favorecida mais do que eu. Eu não lembro do resto daquele dia, mas me lembro da expressão no rosto do meu pai durante o funeral, como se ele estivesse chegando a algumas conclusões profundamente perturbadoras. E lembro-me de como a minha bisavó arrulhou e alvoroçou a mecha vermelha em meu cabelo no dia seguinte, que se aprofundou nas próximas semanas até ficar tão vermelha quanto o dela, tão vermelha quanto a do meu pai. Eu nasci com cabelos loiros, mas nas últimas décadas, desde que minha irmãzinha morreu inesperadamente em seu berço, meu cabelo ficou de um vermelho sangue denso e profundo. Um de meus primos recentemente teve seu 3º filho. Ele faleceu inesperadamente em seu berço. E seu filho do meio, que antes tinha cabelo castanho, agora está muito mais inclinado para o ruivo. Carta de suicídio. Isso, tá ligado? Alô, alô, testando. Ok, tá funcionando. Olá, todos que estão me ouvindo. Se vocês estão ouvindo isso, então me desculpe. Eu fiz uma escolha muito difícil e espero que vocês entendam. Decidi acabar com tudo. Eu estive pensando nisso por um bom tempo, na verdade. A minha vida tem sido um inferno do pior tipo. Nada parece mais estar indo bem, sabe? Mas eu finalmente decidi. Que é a hora. Agora, eu sei o que você tá pensando.
Você não pode fazer isso. Nós precisamos de você. Todos precisam de você. Claro que precisa. Ninguém precisa de mim agora. E ninguém precisa de mim em lugar nenhum. Eu odeio esse mundo tanto quanto esse mundo me odeia. Sempre quis fazer a mudança no mundo, sabe? Na vida, na sociedade em geral. Sempre quis ser conhecido por alguma coisa. Qualquer coisa. Como uma celebridade. Ou um herói. Só queria sair com um estrondo. É pedir muito? Talvez seja. É por isso que eu fiz a minha escolha. Se vou embora, eu realmente vou sair com barulho. Eu vou mudar vidas. Vou fazer todos que duvidaram de mim pagar. Sinto muito, pessoal. Lamento ter que trazer todos vocês comigo. Mas eu realmente vou sair com um estrondo. Aqui é o seu capitão falando. Há cerca de 150 pessoas nesse avião. Talvez mais, talvez menos. Eu posso ouvir todos vocês gritando daqui. Apenas deixem acontecer. Porque uma vez que eu ir embora, bem aqui, agora, eu vou sair com bastante barulho. Mamãe, por que meu rosto está do avesso? É uma pergunta que você não sabe responder. Mas como pai ou mãe, deve sempre esperar. Crianças não são estúpidas. Elas são bastante perceptivas, na verdade. E elas sempre falam a verdade. Elas sempre perguntam a verdade. Molly tinha 6 anos quando me fez a pergunta. Ela era um anjinho adorável. Cabelos louros, olhos azuis e doces. Você não poderia deixar de se apaixonar por sua preciosa alma de coração puro. Estávamos saltando pela trilha ao som dos tambores, quando de repente ela parou no meio do caminho. Ela apenas ficou lá, em silêncio, os olhos fixos em seus pés antes de perguntar: Mamãe, por que meu rosto está do avesso? Não há maneira fácil de responder a pergunta, é claro. Você poderia entrar no modo de professor titular e explicar a ela as delicadas complexidades do tecido subcutâneo e como ele se relaciona com os detalhes de sua condição. Ou você pode ser filosófico e sugerir a ela que tudo está intrinsecamente ligado à dualidade da humanidade, às forças de transição da própria vida e ao alfa e ômega de todas as coisas. Mas você sabe que não vai satisfazer a curiosidade dela. Então, em vez disso, você pode examinar as doutrinas religiosas. Conte a ela sobre o apóstata das trevas e a grande conflagração. Diga a ela a verdade da palavra e confie que ela a aceitará como se fosse sua. Diga a ela como um rosto é apenas uma mentira, um instrumento do opositor cismático. 1000 inverdades tecidas em uma única expressão. Ore para que ela aceite isso, preparando-se assim para as provações no caminho. Mas você sabe que será preciso mais do que uma história. Então, diga a ela a verdade brutal, os fatos violentos. Diga a ela por que ela é diferente e não se reprima. Não economize nos detalhes terríveis. Ela aguenta. As crianças são fortes, resilientes, capazes de superar grandes traumas. É melhor prepará-los para o que está por vir. Melhor que eles saibam desde o início. Ah, minha querida Molly, eu disse, acariciando seu lindo cabelo loiro. Não será do avesso para sempre. Espere um sorriso de alívio
mas siga em frente, rapidamente. Não deixe a esperança frágil durar muito tempo. Então, você conta a ela em detalhes sobre o procedimento médico. Como quando ela atingir a maioridade, eles cortarão profundamente a pele ao redor de seu rosto, retirarão a máscara e a virarão ao contrário. Diga a ela que ela tem que estar acordada para isso, para sentir o sangue escorrendo pelo seu pescoço, para sentir o bisturi se entalhando na carne, mas que tudo valerá a pena, porque, no final, ela não estará sozinha. Ela será, como o resto de nós, protegida para sempre das 1000 inverdades. Ela vai engolir profundamente e ficar em um silêncio mortal. Mas ela vai aceitar isso. Pegue a mão dela, pule a trilha, junte-se à cerimônia. Somos todos um aqui. Todos somos iguais, como é o nosso caminho. Uma verdade, um rosto. Acordando em um caixão. Eu tinha 14 anos na primeira vez que eu acordei em um caixão. Um bem velho e horrível também, sabe? Uma variedade aparentemente aleatória de madeira apodrecida, moldada ao acaso para criar um formato semelhante a uma caixa. O lugar de descanso final de um pobre homem. Acho que os mortos não se importam. Você poderia ser enterrado na porra do Taj Mahal, mas ainda assim estaria morto. Mas eu não estava. Eu estava muito vivo. E deixe-me dizer a você, eu surtei. Chutei, gritei e dei socos até desmaiar de exaustão. Momento em que percebi algo muito enervante sobre a minha situação. Eu não estava sozinho. Quero dizer, claro, normalmente você esperaria algum tipo de restos mortais ao abrir a tampa, sabe? Mas quando você acorda em um... eu não sei. Esse não é realmente o primeiro lugar para onde a sua mente vai. Então, eu surtei de novo. O cadáver estava em um estado terrível, cara. 10 a 15 anos de decomposição em uma caixa mal vedada. Essa merda fede como um inferno. Esse chorume, sabe? Suco de cadáver. Sujeira humana liquefeita. Realmente não é algo que você gostaria de acordar ao lado. Você nunca se esquece do primeiro. Eu estive lá com ele por horas antes de sair. E sempre vou valorizar aqueles momentos de puro pavor e nojo. Eu acordava em caixões a cada 2 meses depois disso. Na maioria das vezes, acompanhado por uma carcaça em vários estágios de decomposição. É estranho, sabe? Com o que você consegue se acostumar. Depois de algum tempo, comecei a achar que era bastante catártico. Eu me aninhava a eles e os segurava com força, imaginando em minha perturbação que era minha mãe, e que ela estava viva, e que me amava. Acho que estamos chegando lá agora, não é? Levei alguns anos para juntar tudo. Como entrei nesses caixões e, talvez o mais interessante, por que entrei nesses caixões? Problemas de abandono. Tão chato, não acha? Tão chato, tão mundano. Aparentemente, eu andava sonâmbulo até cemitérios locais e cavava meu caminho para o frio, esperando o abraço da minha próxima mãe substituta. E então, eu descansaria, ansiaria e sonharia. Eu mal me lembro dela, sabe? Apenas breves momentos daquela noite. Flashes do meu pai jogando terra em seu corpo nu e quebrado. O olhar em seus olhos quando ela percebeu o que estava acontecendo. O som de seus gritos desesperados. Coisa pesada,
De qualquer forma, depois de algum tempo, os cadáveres não me serviam mais. Eles estavam muito distantes, muito separados. Eu precisava de alguma coisa, não sei, vivendo. Acho que você sabe disso. Eu vou estar aqui com você por algumas horas, adormecido, sonhando, vivo. E então, eu vou deixar você sozinho. Vai levar algum tempo antes que você fique sem oxigênio. 5 horas e meia talvez. E então, você terá tempo para refletir, dizer adeus. Talvez você cochile também. E acorde novamente. Acorde novamente em um caixão. Não seria bom? Algumas coisas são imperdoáveis. Em minhas décadas de vida, perdoei membros da família por muitas ações, que vão desde mentiras inocentes até as piores grosserias. O sangue é mais espesso que a água, e quando você ama alguém tanto quanto isso, você leva em conta certos erros de julgamento. No entanto, também acredito que nem todos podem ser perdoados, independentemente dos genes que compartilhamos. Algumas coisas são simplesmente imperdoáveis. 2 semanas atrás, a minha filha Marla fez algo que ganhou as manchetes. Ela disse aos meus 3 netos que os estava levando para tomar sorvete. Juntos, Marla e seu novo marido, Bob, com quem ela se casou recentemente, colocaram seus filhos na minivan e colocaram os cintos de segurança. Dirigindo para um lago remoto, Marla beijou Jeremy, Patty e Cole na testa. Colocou o equipamento em ponto morto e fechou as portas. Então, sem vacilar, ela e Bob empurraram o carro na água. O veículo afundado foi descoberto pela polícia na manhã seguinte. Os corpos das 3 crianças amarrados onde ela os havia deixado. O relatório oficial afirmou que eles pareciam quase em paz, tendo feito poucas tentativas de escapar da inundação do carro até seus últimos momentos. Meus netos foram bem comportados e confiantes até o fim. Mesmo quando compro um buquê de flores para prestar meus respeitos, me pergunto se algum dia conseguiria perdoar tais atrocidades. Os culpados ainda são meus parentes, meus descendentes, minha carne e sangue. Compartilhamos tantos momentos de amor juntos, tantas lembranças queridas, e eles acabaram expressando remorso por sua maldade irredimível. Mas, realmente, não quero ser associado a isso. Não posso perdoá-los agora. Não mais do que poderia fazer 15 dias atrás. É exatamente por isso que disse a Marla para matar aquelas crianças em primeiro lugar. Nascer bastardo é um pecado imperdoável. Essas abominações precisavam morrer, eu acredito. Graças a Deus, Marla finalmente encontrou um marido com bons valores cristãos. Esses pirralhos nem mesmo compartilhavam um pai. Depois de ter 3 filhos fora do casamento, temi que Marla não pudesse ser salva. Chegando ao tribunal para o julgamento do assassinato, as flores em minhas mãos são uma demonstração clara de apoio à minha filha e meu genro, Justus. Assim que saírem da prisão, eles podem tentar um filho de verdade. O pecado precisa ser expiado. Isso é o correto. Mas os atos pecaminosos feitos em nome do Senhor não precisam de perdão, de forma alguma.
Oi, eu sou o Felipe e esses nomezinhos que você tá vendo passar aqui na tela são as pessoas que financiam esse canal. É a elas que você tem que agradecer. Se esse jovem escritor fez algum vídeo que foi importante pra você de alguma forma, considere verificar o link na descrição da nossa campanha de financiamento coletivo. A meta é conseguir apoio pra me dedicar integralmente ao canal. Apoiando a partir de R$7, você tem acesso a todos aqueles vídeos que eu tive que tirar do ar e também a um servidor do Discord que serve de bunker aqui do canal. É lá onde a gente tá sempre trocando uma ideia e compartilhando experiências. Ah, e eu pretendo fazer uns vídeos mais pesados lá também, que o YouTube jamais me deixaria colocar aqui. Se as coisas estão difíceis por aí ou se não tem interesse em fazer parte disso, tudo bem também. O seu like e o seu compartilhamento também são uma boa moeda de troca e ajudam muito. Lembrando que minhas redes sociais e meus livros também estão na descrição. Confere lá.